Caros alunos, caras alunas, iniciamos agora, no âmbito do curso de Economia Brasileira, a apresentação do segundo vídeo sobre economia e a política econômica durante o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, baseado no texto de Gessner Oliveira e Frederico Turola, Política Econômica do segundo governo FHC, mudança em condições adversas. Vamos falar então agora sobre a seção do texto denominada A Efetividade da Política Econômica no Segundo Mandato. Bem, limitações, né? Ambiente financeiro e herança de desequilíbrios, porque o primeiro governo é Fernando Henrique Cardoso, como na verdade vai ser o segundo, como nós demonstraremos, né? Vai ser um governo de desequilíbrios, né? Desequilíbrios esses resultantes da opção pelo neoliberalismo. Bem, o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso teve início em ambiente turbulento. Por quê, né? Bem, em primeiro lugar, porque ele se inicia após a crise da dívida, da moratória da dívida russa, né, que foi em agosto de 1998. Isso vai provocar mais um ataque especulativo contra a moeda nacional, né? Vai haver uma fuga de capitais e aí o governo Fernando Henrique Cardoso vai recorrer ao FMI, que vergonha, né? E é claro que isso não vai ficar, isso só vai ser noticiado após a eleição do Fernando Henrique Cardoso, que se deu no primeiro turno. Né? Por quê? Porque o Fernando Henrique Cardoso era o herói por ter terminado com a inflação brasileira e aproveitou dessa popularidade para fazer uma mudança na economia brasileira que vai matar o desenvolvimento nacional, né? Vai ser uma mudança favorável aos banqueiros, que vão representar, não só no Brasil, mas no mundo todo, nova classe dominante. Né? Bem, só que o Gessner e o Turola estão, na verdade, falando sobre a moratória de Minas Gerais, né? Que foi declarada e anunciada pelo governador Itamar Franco, do estado de Minas Gerais, em 6 de janeiro. Né? De 1999. E era uma moratória, né, relativa à dívida do Estado em relação à União. Mas, como havia muito nervosismo entre os especuladores, entre os capitalistas financeiros, e eles vão montar um novo ataque especulativo contra a moeda brasileira, né? E apesar da senhora Miriam Leitão e outros apologistas do modelo neoliberal, né, como o senhor Gessner de Oliveira, né? Quer dizer, na verdade, eu não vi declaração do senhor Gessner de Oliveira a esse respeito, né? Mas os comentaristas econômicos, os jornalistas, né, linha branca, linha oficial, diziam, né, que por causa da ajuda do FMI, uma ajuda entre aspas, né, por causa do aporte de recursos do FMI, que ele liberou 9 bilhões, mas na verdade tinham colocado 40 bilhões de dólares, né, disponíveis para o Brasil. Então, isso teria blindado o câmbio brasileiro. Né? Mas acontece que houve um ataque especulativo, né, oriundo dessa declaração de moratória, né? Que não tem nada a ver com dívida externa, né, mas isso levou a um ataque especulativo em larga escala contra a moeda brasileira. E aí há uma mudança, né, da diretoria do Banco Central, aliás, mudança do presidente do Banco Central, né, o Gustavo Franco, que era contra, né, que era a favor, um ferrenho defensor do câmbio fixo, foi do câmbio do jeito que estava, né? Que não era um câmbio fixo, era um câmbio regido por um regime de bandas, né? De bandas cambiais, mas nesse sentido era um câmbio fixo dentro dessa banda, digamos assim, né? Então,
ele foi demitido, foi substituído pelo Francisco Lopes, e isso vai levar à flutuação do câmbio, né? Por quê? Porque o Banco Central tenta desvalorizar o câmbio, o real, em um pouco mais de 8%, né? Mas isso não cessa o ataque especulativo. E um dia o Banco Central perde 3 bilhões e mais 3,2 bilhões de dólares de reservas cambiais. Então, no dia seguinte, ele abandona o mercado de câmbio. Aí nós temos o câmbio flutuante, não é? Bem, em seguida, né, vai haver o Chico Lopes, que era presidente do Banco Central, teria deixado, segundo a imprensa, vazar informações privilegiadas sobre a desvalorização cambial para empresas do segmento financeiro, né, e isso levou o seu afastamento do Banco Central. E a diretoria do Banco Central pede demissão, né? Esse é mais um evento, né, que vai compor um quadro de expectativas negativas. Bem, e aí aqui está, né? O que aconteceu com isso? O que aconteceu com isso foi essa desvalorização enorme do câmbio, né? O câmbio dá um salto e depois ele continua desvalorizando, tá certo? Desvalorizando. Isso vai chamar o overshooting, nós vamos ver daqui a pouco, né? Que está aí. Ou seja, em primeiro lugar, então, o que acontece, né? Acontece uma forte desvalorização cambial, né? A desvalorização de 1999, que inicialmente é essa, corresponde a um choque de termo de troca, claro, né? Os preços de importação ficam muito mais caros que os preços de exportação. Aliás, desculpa, exatamente, né? Ou desculpa, né? Aí o termo de troca não está bem, porque termo de troca significa preço de exportação em relação ao preço de importação. Mas aí não se trata de preço de exportação, porque ambos vão subir por causa do juro, do câmbio, do choque do câmbio, né? O que acontece aí é que ele está usando o termo em termos de preços vinculados ao mercado internacional em relação aos preços domésticos. Os preços do mercado internacional sobem muito em relação aos preços, tá certo? Os tradables, chamados tradables, os preços de produtos que são cotados no mercado internacional sobem muito em relação aos preços que não são cotados no mercado internacional. Por exemplo, tarifas de transporte interno. Isso não tem nada a ver com... Tem, mas não é um tradable, não é um produto de comércio internacional, né? A mesma coisa restaurante, preço de colégio, tudo isso são preços domésticos, né? Não são preços vinculados ao mercado internacional. A soja o café né? Os combustíveis são, né? Mas, então esses últimos são tradables e os outros são não tradables, né? Então há um choque, porque os preços dos tradables sobem muito em relação aos preços dos não tradables, né? Então, isso imediatamente fomentou a discussão sobre o seu repasse para a inflação. Repasse do quê? Da elevação dos preços dos tradables, porque são preços em dólares, né? Mas o Brasil não seguiu o México. Por quê? O que tem uma coisa a ver com a outra? É porque o México teve uma desvalorização, né? Antes do Brasil, né? Teve a crise mexicana, né? Que foi em fins de 1994. E no ano seguinte, 1995, foi em dezembro, né? 1995, os preços subiram 50% no México, né? E no Brasil, né? Bem, em primeiro lugar, houve o overshooting. O que é o overshooting, né? O overshooting é essa elevação excessiva, né, da taxa de câmbio aqui, ó. Mas porque depois ela sobe lá em cima e depois volta. Isso é que é o overshooting. Por quê? Porque inicialmente os especuladores, né, quando há uma desvalorização cambial, eles apostam no dólar. Compram dólar. E isso faz com que o dólar suba mais. Chega um ponto que os especuladores falam assim, peraí, o dólar está muito caro, vou vender o dólar. Aí você tem um movimento contrário, né? Mas chega um ponto que ele bate então ele vai flutuando, e é o que acontece aqui, ó.
Quer dizer, acontece, observe que isso dá um processo de flutuação. Subiu, desceu, subiu menos um pouquinho, aí isso ele vai se ajustando ao denominado câmbio de equilíbrio, que não é de equilíbrio, correto? Porque isso aí nada tem a ver com o equilíbrio da balança comercial, transações correntes, balança de pagamento, né? Mas é o câmbio de equilíbrio para o mercado, né? Do ponto de vista do mercado, do ponto de vista de quem compra e vende dólar, né? Isso é que... Então é isso que aconteceu, tá certo? É o overshooting e o processo de ajustamento da taxa de câmbio ao seu novo valor de equilíbrio de mercado. Bem, continuando falando sobre limitações, né? Então, vamos aqui. A redução do país, a recuperação do país diante da crise de 1999 desmentiu as previsões mais pessimistas. Bem, ok, isso não está errado, né? Inclusive em termos de taxa de inflação, tá certo? Porque a taxa de inflação, como nós falamos, né, não chegou ao nível do México, mas chegou, depende da taxa de inflação que se considera, né? O índice de preço ao consumidor vai aumentar menos de 9% em 1999, mas o índice de preço por atacado, o GPDI vai aumentar 19%, e o índice de preço por atacado, os índices de preço por atacado vão para praticamente 30%, 29%. Então, e o que interessa, né? Do ponto de vista, o câmbio influencia o nível de preço através do preço na porta da fábrica, no portão da fábrica, o preço na porteira da fazenda, né? Que são os preços por atacados, né? Não são exatamente isso, mas esses preços é que determinam os preços por atacado, porque o preço por atacado é muito próximo do preço pro produtor, não? Então, quer dizer, o preço ao nível dos produtores no Brasil, a inflação foi de 30%. Agora, como a inflação estava reprimida, né, em 1999, vai ser um ano muito ruim em termos de economia brasileira, tá certo? Então, o que acontece? Em termos de ritmo de crescimento, de queda, na verdade, do PIB. Então, você tem, né, como você tem um ano, né, de estancamento econômico, então, nós não tivemos realmente uma recessão profunda, mas nós tivemos um estancamento econômico, não é? Bem, então, mas por isso é que o índice de preço do consumidor subiu tão pouco, não é? Tá certo? Devido à redução do ritmo de crescimento da demanda, ou da queda da demanda, se pensar. O PIB cresceu nesse ano 0,5%, né? 0,5%. Então, você tem uma queda substancial da taxa de crescimento do PIB brasileiro. E aí o índice de preço, né, o índice de preço ao consumidor, né, ele reflete mais a demanda, o crescimento da demanda agregada versus a oferta agregada. Então, como o crescimento da demanda se contraiu, a inflação foi reduzida, né, Agora, o índice de preço por atacado, que reflete custos, né, e reflete, quer dizer, a subida do dólar fez com que o índice de preço por atacado, os preços dos consumidores, os produtores subissem muito. Então, você tem, na verdade, uma redução da margem de lucro dos produtores, né, o que retrata uma situação negativa do ponto de vista dos produtores. Bom, após a recuperação da crise cambial, né, nós já vimos, né, houve overshooting, mas depois o dólar vai flutuar até encontrar um novo nível de equilíbrio, né? Verificou-se um período de relativa estabilidade financeira, que atravessou o ano de 2000. Ótimo, né? Estabilidade do câmbio vai levar à redução da taxa Selic, correto? Quer dizer, na verdade, estabilização do câmbio vai levar o controle da inflação, e aí vai haver a redução da taxa Selic, a taxa de juros, que chega a 15% em março de 1900. É o que está colocado aqui, ó, nesse gráfico.
Observe que inicialmente, né, do primeiro período, né, que vai do governo, primeiro governo FHC, né, você começa o governo com a taxa de câmbio lá nas alturas, né? Depois ela vai caindo, né, essa é a taxa nominal, né? Cai, inclusive, isso vai significar uma redução, né, menor, mas ainda assim muito importante, da taxa real, né? Aí vem a crise vem a crise daqui, ó, do sudeste da Ásia, dos tigres asiáticos, a taxa é lançada lá para cima de novo. Depois vem a crise da Rússia, lançada lá para cima. Depois o ataque especulativo contra o real, a taxa vai lá para cima. Mas passada essas crises, né, você tem então um movimento de redução, né? Mais seria, né, dizer de estabilidade, né? Mas você tem uma pequena redução da taxa de juros, é pequena, né? Muito pequena, né? Que chega a 15,1 em março de 2001, né? Bom, só que aí, segundo ele, vão ocorrer novos choques, não é? O apagão, o que foi o apagão? O apagão foi um apagão literalmente, né? Uma crise de energia elétrica que começou em julho de 2001 e vai até fevereiro de 2002. O que causou essa crise de energia elétrica? Em primeiro lugar, né, a seca que vai, né, antecipar, evidentemente, essa crise. Por quê? Porque não chove nos níveis considerados normais, né, embora de tempo em tempo você tenha a crise, você tenha a seca, né? Então isso não é um fenômeno que você fala assim, fui pego pela seca. Não, a seca é uma coisa que acontece, no Brasil acontece, e tem aumentado muito nas últimas décadas devido ao aquecimento global, devido aos problemas ambientais, devido ao desmatamento, devido a esses crimes que o capitalismo faz em relação ao meio ambiente, né? Que é ganhar dinheiro, o meio ambiente que se estoure, né? Claro que isso é um tiro no pé, mas... Bem, então é o seguinte, então houve uma redução dos níveis dos reservatórios de água no Centro-Sul, né? Em Minas Gerais isso foi muito dramático. Em Minas Gerais é chamado caixa d'água do Brasil, né? Não é do Brasil, é do Centro-Sul, né? Na verdade do Sudeste. Então houve uma queda dos níveis de reservatório, né? Chega um momento em que você tem que reduzir a produção de energia elétrica, porque você tem que preservar um mínimo de água nesse reservatório. Não tem água mais para gerar as turbinas, então você para de produzir energia elétrica. Há uma queda substancial da produção de energia elétrica, isso que foi o apagão. Só que a causa verdadeira não foi essa, né? Qual foi a causa verdadeira? É porque os inteligentíssimos membros da equipe econômica do senhor Fernando Henrique Cardoso, né, para obter o superávit primário, né, estipulado no acordo com o FMI, tá certo? E também, não só por causa disso, porque já havia uma preocupação com o chamado redução do déficit público, né, antes. Mas com a crise da dívida, a crise da Rússia, né, e o acordo com o FMI, o governo brasileiro vai aumentar muito as suas metas, vai estabelecer metas e vai cumpri-las, né, rígidas e elevadas de superávit primário, de obtenção de superávit primário. Aí vão cortar os investimentos estatais, né? Tá certo? É aquele sujeito que, para atender o FMI, fecha posto de petróleo, ou para com investimento em posto de petróleo, né? Porque investimento, entra... erroneamente, né, preciso dizer isso, entra no cálculo do déficit público, né? Por quê? Porque estatal não é do setor público, né?
Ah, mas as estatais são do governo, e daí, né? Isso daí, que tem uma coisa a ver com a outra? Ah, então, mas se elas tiverem déficit financeiro, primeiro, né, preciso dizer que o critério de eficiência, inclusive de saúde econômica de uma empresa, não é a do setor público, né? Ela não tem nada a ver, não é? Por quê? Porque a receita da empresa, aliás, macroeconomicamente, também ocorre no nível da macroeconomia. Mas o que acontece é o seguinte, primeiro, as empresas que estão em processo de investimento têm déficit financeiro, tomam dinheiro do mercado internacional, mercado financeiro, para realizar seus investimentos. Isso não significa problema nenhum. Por quê? Porque é o caso, se você descobriu um grande jazido de petróleo, reserva de petróleo, você vai ter que investir. Ora, então o que você vai, né? Você vai tomar dinheiro emprestado, né? Vai fazer os seus investimentos, durante isso você não tem receita. Depois, quando vier o petróleo, aí você, com a receita do petróleo vendido, você paga, né, a sua dívida, amortiza, depois liquida a sua dívida e paga, inclusive com juros, né? Tá certo? Então a saúde econômica não tem nada a ver com a situação financeira, né? Empresas que estão investindo têm déficit financeiro, né? E colocá-lo no setor público, mas então se o déficit tem a ver com a inflação? Não tem, né? Primeiro que isso é uma relação inteiramente espúria, né? Em segundo lugar, estatisticamente, né? Econometricamente. E em segundo lugar, não o que acontece? O que acontece é que se as estatais forem financiadas pelo Tesouro, aí sim poderia prejudicar financeiramente a situação do Tesouro, mas isso vai aparecer no déficit do Tesouro. Então é só você olhar o déficit do Tesouro, a situação financeira do Tesouro, que você sabe o que está acontecendo. Isso não tem nada a ver. Então, quer dizer, por que o Fundo Monetário Internacional coloca os estatais? Porque ele é contra as estatais. Ele quer exatamente estropiá-las. Ele quer que elas sejam privatizadas. Então coloca ela no setor público, todo país que vai fazer um programa recessivo vai prejudicar as estatais, vai fazer o que o Brasil fez, né? O que o Brasil fez? Os investimentos, né? O problema é o seguinte, havia nessa época produção de energia no Brasil suficiente para que não houvesse apagão. Só que, mas e a crise e a redução dos níveis dos reservatórios? Isso aconteceu no Centro-Sul, no Sudeste, né? No Norte, você tinha energia elétrica sobrando. Então por que você não pegou energia no Norte e jogou para o Sul? Exatamente porque estavam em construção, estavam previstas, estavam sendo realizados investimentos em linhas de transmissão do Norte para o Sul, para trazer energia, né, para o Sudeste. Mas aí o governo cortou, para atender o FMI, cortou os investimentos das estatais, né, de energia elétrica. Então você não construiu as linhas de transmissão. Aí veio o apagão. Aí você coloca isso como um choque. Quer dizer, um choque é um evento, né, que não tem nada a ver com a política econômica. Não, isso foi o resultado da política econômica da brilhante equipe do senhor Fernando Henrique Cardoso. É o resultado. Né? O resultado não foi isso. O resultado foi muito pior. Né? Tudo que nós vamos ver. Né? Tudo que aconteceu de ruim no primeiro mandato e agora o que vai acontecer no segundo. Né? Bom, mas também houve a desaceleração da economia dos Estados Unidos. Ok. Mas por que o Brasil vai se colocar numa posição de vulnerabilidade em relação a... E essa vulnerabilidade não havia no final da década de 80. Em 89, o coeficiente de importação do Brasil era 4%. Então, se tivesse uma grande crise internacional, afetava muito pouco a economia brasileira. Né? Bem, então, você vai ter também a crise argentina, né? O Curralito, o chamado Plano Cavalo, né, vai entrar em colapso na Argentina. Né? Então você vai ter uma grande crise na Argentina, e a Argentina é um parceiro comercial importante no Brasil. E você tem uns atentados de
de setembro, que isso vai causar, né, uma deterioração das expectativas. E essa sucessão de eventos depreciou fortemente o câmbio e fez retrair os investimentos produtivos, né? Aqui, primeiro, isso aqui é o estouro da desaceleração da economia dos Estados Unidos, né? Que é o estouro das empresas, da bolha especulativa das empresas. Tá vendo isso aqui? Ó, isso aqui é o resultado da especulação. Isso é que foi a bolha especulativa com as empresas de alta tecnologia, né? Que estão no Nasdaq, que é exatamente o setor da Bolsa norte-americana que cuida das bolsas de alta tecnologia. Então isso vai ter um estouro da bolha em março de 2000, né? Março de 2000. Isso vai causar uma desaceleração da economia norte-americana, né? E uma desaceleração da economia mundial, né? E o resultado, o que vai acontecer, né? O resultado vai vir, né, uma perda. Observe que a perda de reservas internacionais, né, enorme, causadas como consequência disso, tá certo? E aí, né, o que vai acontecer, né? Não vai ser de um dia para outro, mas vai haver, né, uma forte depreciação cambial, né? A gente fala de depreciação cambial, mas na verdade o câmbio sobe, né? O que cai é o valor da moeda brasileira, né? Mas isso é que chama de desvalorização cambial, né? E aí, bem, isso teria levado à queda dos investimentos. Isso parcialmente é verdade, né? Investimentos produtivos, ok. Em 2002, as incertezas externas e os efeitos da recessão dos investimentos foram acrescidas de fatores de incerteza relacionados às eleições. Isso está correto, quer dizer, as eleições, por quê? Porque o candidato Lula era visto como uma ameaça principalmente para a Bolsa de Valores, né? Na verdade, nunca foi ameaça, né? Isso aí era uma pura invenção, né? Como é a invenção de que a crise brasileira, a situação difícil do Brasil hoje é devido ao PT. Isso é coisa de terraplanista, né? O sujeito não estuda, escuta o que gosta de discutir, transmite, e essa mentirada se difunde, né? Então, observe, de qualquer maneira, né, com as eleições, né, de 2002, né, o candidato petista vai sair da frente, e isso vai causar, né, um aumento. Esse é um índice, né, de expectativas inflacionárias, né, que vão estar relativos. Esse índice é construído principalmente através da Focus, ou seja, de consultas, né, aos economistas dos bancos. Então, reflete muito o pensamento dos bancos, tá certo? Então, você teve uma elevação enorme, né, da expectativa de inflação. Não foi só a expectativa de inflação, foi da própria inflação, né? A taxa de câmbio vai subir, e com isso, né, bastante, né? E com isso vai arrastar a taxa de inflação, que vai chegar, nós vamos ver isso, né, no final do governo Lula, no governo do FHC, a níveis, né, anteriores à própria estabilização dos preços do plano real. Não a nível de 40% ao mês, mas de 5% ao mês chegou, né, que é um nível extremamente elevado, né? Bem, só que, além, né, quer dizer, passando das limitações, né, teria havido, né, segundo os autores, né, Turola e o Gerson de Oliveira, né, uma redução da vulnerabilidade externa e interna. Teve início uma correção das distorções da apreciação cambial, que impedia a salinação para a expansão do setor exportador. Ok, mas isso não foi uma ação deliberada do governo Fernando Henrique Cardoso, foi resultado de um ataque especulativo contra a moeda brasileira. Então, que história é essa, né? Segundo, melhorou a qualidade de financiamento dos déficits remanescentes. Isso é que está mostrando aqui, que ele está mostrando o que houve, né? Houve um aumento, tá certo, da entrada de capital direto em investimento.
embora, né, isso aí depois vai haver uma queda, né? Aliás, desculpe, não, estou falando errado, né? Essa entrada é isso aqui, ó, aumento dos investimentos, peguei o gráfico errado, o aumento não da captação o aumento dos IED. O que é IED? Né? Do investimento externo direto, investimento dos especuladores ou não, né? Vamos falar só isso, investimento, né? Não é investimento em bolsa, investimento direto, né? Externo, que vai aumentar muito, né? A partir de 1995, né? Vai inclusive depois cair, né? Como resultado quer dizer, por que tem uma queda aqui? Tem uma queda, observe que tem uma queda, mas essa queda é grande, é resultado da crise do dot-com, né? Da crise de março de 2002, né? O estouro da bolha especulativa. Ora, mas em compensar, então você tem um aumento, isso é verdade, um aumento dos investimentos externos e uma queda da captação de recursos, né, via empréstimos no mercado internacional. É obviamente, né, que quando vai cair o IED, vai aumentar a captação de recursos externos necessário para fechar o balanço de pagamento, né, mas depois isso também vai cair, né? Então esse movimento, né, de queda, de redução. Observe que se nós tomarmos o período como um todo, né, a tendência seria, digamos, a tendência de queda, né, dos investimentos, dos investimentos não, dos empréstimos, né, obtidos no exterior, ok? Então isso seria, né, a melhoria da qualidade de financiamento dos déficits na balança comercial, né? Bem, outra coisa que teria a ver, né? Queda do déficit em conta corrente, ou seja, das transações correntes. Então isso seria uma coisa positiva, né? Mas a queda da relação dívida externa sobre exportações, porque as exportações vão se elevar, né? A dívida externa vai se elevar menos, né? Inclusive isso é resultado dessa redução da captação, né, desse movimento aqui, ó. Desse movimento, vamos apagar os outros. É resultado dessa tendência aqui de redução, ou seja, é resultado da melhoria da qualidade de financiamento dos déficits remanescentes. Aparentemente, né, tem consistência, né? Ou seja, ganhou importância o investimento direto em detrimento das captações de outra natureza. É isso, né? Todavia, a queda do déficit em conta corrente se deve ao aumento das exportações e foi consequência da retomada da economia internacional em 2012 e 2002, é o que tem aqui, ué. Tá certo? Quer dizer, houve um aumento das exportações, né? Houve um aumento das exportações. E aí, né? Em 2002, isso foi resultado da depreciação do câmbio, que não tem nada a ver do governo, tem a ver com o mercado de câmbio, né? Mas o câmbio flutuante favoreceu. É verdade, isso não se pode negar, né? Mas depende, se o câmbio bem administrado poderia ter sido, esse movimento poderia ter, isso poderia ter se gerenciado bem, né, através de outro regime cambial. Mas não importa, né? Não importa, né? Observe, por exemplo, o que foi feito durante o governo militar. Não teve câmbio fixo. E houve um bom gerenciamento, pelo menos até 1973, né? Da taxa de câmbio, né? Depois tem o problema da sobrevalorização da moeda nacional na segunda metade da década de 80, mas isso nós não queremos discutir isso aqui, porque a questão não é tão simples assim. Bem, mas de toda maneira, você pode gerenciar bem, né, com grandes vantagens do que deixar o mercado gerenciar por si mesmo, porque o mercado está sujeito a chuvas e trovoadas como estão acontecendo aqui. Está acontecendo aqui. Então, né, ou seja,
ok? E isso aconteceu num contexto de estagnação econômica, e essa estagnação econômica foi resultado da política econômica do governo. Dá resultado de obter superávites, cortar os déficits públicos, né? É o chamado tiro no pé, né? Por quê? Quando você vai cortar, por exemplo, os investimentos públicos, os gastos públicos, né? Nessa época, o multiplicador keynesiano era de torno de 2, 1,9, vou arredondar para 2. Então você vai reduzir o gasto público, né, em 20 bilhões e acha que isso melhora a situação, o equilíbrio fiscal, isso melhora, reduz o déficit em 20 bilhões. Não reduz, por quê? Porque se o multiplicador é 2, se você reduz em 20%, em 20 bilhões os investimentos, isso causa uma queda do produto de 40. Como a carga tributária é de 30, né? 40 de 30 dá 12. Aqui é 40 vezes... dá 12 bilhões. Então você ganha 8 bilhões. Você cortou 20 e ganhou 8. Tá certo? Então, tem que levar em consideração esse efeito. Ou seja, você ao cortar o déficit público, você causa o que? A queda do produto, a estagnação econômica. Está aqui, ó. A mesma coisa que aumenta a arrecadação, né? A retomada da economia internacional, só o que acontece? A retomada da economia internacional e o câmbio flutuante não tem nada a ver com decisões do governo. Então, o que é isso que atribui ao governo, né, uma situação, né, que ele não tem nenhuma responsabilidade, não foi resultado de decisões do governo. Segundo lugar, né, a mudança do padrão de financiamento do déficit externo, com o aumento do investimento externo direto, resulta do crescimento da exportação de capitais, particularmente os países capitalistas avançados, que beneficiam todos os países emergentes. Então isso não foi uma decisão do governo, nem isso foi um resultado, né, do novo, observem né, o que acontece, né? E o que está refletido ali, né? Olha, vamos pegar o grupo, o aumento, o que aconteceu? Opa. Observe o seguinte, o que aconteceu, né? Até 2000, né? O gráfico ali do Gerner, né, e do Turola mostraram um crescimento enorme da entrada de investimentos externos no Brasil nesse período. Ok? Depois cai. Por que depois cai? Por causa da crise do dot-com, né? Então cai os investimentos externos diretos. Bom, e observe, né? Bom, isso, olha o que acontece na captação dos países. Segue o mesmo padrão. Entre 1996 e 2000, né? Ou 2001, mais do que dobra, né, a captação dos recursos, né, os investimentos diretos, externos diretos para os países em desenvolvimento, tirando a China, porque a China distorce, nós não queremos saber, porque a China é um caso especial, né? Se você pega a mesma coisa, você pega os países desenvolvimento afora os menos desenvolvidos, afora os subdesenvolvidos, né, fora os da África, do sul da África, né, subsaariana, né, porque vocês estão na África do Sul, né. Quer dizer, os mercados emergentes a mesma coisa, da Ásia, né, da Europa e do Canadá. Então, que história é essa? Isso aí não tem nada a ver com porque o governo, isso tem nada a ver com o governo Fernando Henrique Cardoso. Isso foi um novo contexto, né, internacional, né? Bem, o desafio do investimento e do crescimento econômico. No segundo mandato, teve início uma correção da distorção da apreciação cambial que impedia a sinalização para a expansão do setor exportador. Correto. Só que isso não teve nada a ver com o governo Fernando Henrique Cardoso, certo?
foi o resultado do ataque especulativo, né, contra a moeda brasileira no início de 99. E segundo, melhorou a qualidade do financiamento. Bom, isso aí nós todos já vimos, né? Mas o que? A variação da renda de 1,2% no primeiro mandato de FHC e de 0,8% no segundo mandato, contra 0,4% durante o governo Collor Itamar Franco. O que ele está falando, né? Ele está mostrando o seguinte, né? Afinal, o governo FHC foi bom. Por quê? Porque a renda per capita, né, cresceu em 1995, no primeiro mandato, cresceu 1,2% ao ano. E no segundo mandato, 0,8%. A média, na verdade, vai ser 0,9%. Ora, 9 e pouco. Se você constata o que aconteceu durante a década perdida, né? De 81 a 89, e depois no governo Collor, né? E Itamar, foi um aumento expressivo. Só que o que acontece, né? Acontece que ele está colocando no mesmo saco o governo Collor de Mello e o governo Itamar Franco. Se comparar com o governo Itamar Franco, quanto que cresceu a renda per capita durante o governo Itamar Franco? 3,3% ao ano. Então, o governo FHC foi um desastre em termos de PIB, em termos de crescimento econômico. A renda per capita cresceu 0,9% ao ano. Parabéns, modelo neoliberal. Parabéns aí, é o resultado. Que beleza, não é? Bem, o crescimento da economia brasileira aumentou relativamente ao crescimento da América Latina no segundo mandato, embora tenha seguido a tendência dos países em desenvolvimento e da economia mundial. É o que ele está mostrando aqui, ó. Quer dizer, no segundo mandato, o que aconteceu? Né? A economia mundial cresceu, né? Vamos colocar aqui, né? Cresceu 2,9% no período de 95 a 98 e de 2,5% no período de 92 durante o segundo mandato, né? Bom, os países em desenvolvimento cresceram 5,5% e 4,3%. E o Brasil cresceu 2,6% e 2,2%. Ou seja, cresceu menos que a média mundial. Então, o que é isso? Está próximo da média, está, né? Quer dizer, se a economia mundial cai no buraco, o Brasil cai também. Claro que cai também. Por quê? Por causa do modelo neoliberal, por causa do processo de desindustrialização, por causa do fato de que você segurou o crescimento econômico, né, por causa da abertura comercial. E tornou vulnerável a posição brasileira. Mas cresceu mais que a América Latina. Bom, foi só no segundo mandato, tá certo? E observe que você está falando, só que aí entra a Argentina, né? Entra o México, que entrou na crise de 94, mas aí já não tem mais crise de 94, é verdade. Teve no primeiro, na primeira média aí, né? Economia, quer dizer, o Brasil cresceu 2,6% num contexto que o México entrou em recessão, né? Agora, bom, e também, né, a América Latina vai passar pelo mesmo processo brasileiro, né? Por quê? Porque ela também adotou o modelo neoliberal, que matou o crescimento da América Latina, que foi, em termos do PIB, foi crescente até 1980. Depois foi mais ou menos, caiu um pouco na década de 80, depois desabou com a adoção do modelo neoliberal. É isso aí, né? Tá certo? Isso que nós estamos falando. Bom,
Não seria exagero afirmar que, não seria exagero afirmar que no período de 1999 a 2002, a tríplice mudança do regime contribuiu para criar bases para um novo ciclo de crescimento, interrompido com a sequência de choques que se sucederam em 2001 e 2002, com destaque para o apagão, para o ambiente internacional desfavorável e para a consequência da tensão pré-eleitoral. Primeiro, né? Quer dizer, isso é uma afirmação descabida, totalmente descabida, né? Quer dizer, está dizendo o seguinte, o crescimento, olha a malícia, está dizendo que o crescimento que vai acontecer durante o governo do PT, durante o governo do Lula, né, foi plantado durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Isso é uma coisa sem qualquer cabimento, né? Até porque, nós vamos mostrar porquê, ok? Quer dizer, se não for por choques, né, a coisa estaria muito bem, né? Mas aí, só isso já tem uma coisa engraçada, né? Quem colocou o Brasil numa situação de suscetibilidade aos choques externos? Ok? Bem, então, bom, e aí ele vai especificar mais o quanto do consumo aparente em máquinas, que mostrou forte incremento a partir do Plano Real, sofreu os efeitos da crise de 1999, mas se recuperou até o nível próximo ao seu pico histórico atingido em 1997. Ele está mostrando esse dado aqui, os dados não tem nada errado, não. Tá certo? Nesse período, né? Claro, na verdade começa antes, né? Começa no governo Itamar, né? Em 1994, né? Houve um aumento dos investimentos, né? Tá certo? Então, e aqui, né, ele pega a formação bruta de capital fixo, né? Os índices, né? Quer dizer, observe que há um aumento, né? Notem que, se nós olharmos, né, houve uma queda, né? Depois, isso no final do governo Fernando Henrique Cardoso, do primeiro mandato, né? Quer dizer, observe os prejuízos causados ao Brasil pela desaceleração econômica provocada no primeiro governo, chama? FHC. Mas aí depois isso mudou, porque teve uma elevação, e aí teve a crise internacional, os outros problemas que levaram à queda, né? É isso que ele está falando. Bom, só que, bem, ele fala o quanto de consumo aparente em máquinas sofreu os efeitos da crise de 99, mas se recuperou até o nível, que é o que nós repetimos anterior. Será que se tratou de uma nova tendência? Observe que nós estamos pegando aqui, né, a contribuição dos diferentes componentes do PIB para o crescimento econômico. Observe o seguinte, né, no primeiro governo, em 1998 e 99, né, você tem que a formação fruta de capital fixo, né, contribuiu negativamente para o PIB. E depois a mesma coisa, em 2001 até 2002. Então só sobrou 2002, e 2000, ele está pegando 2000. 2000 é o ano normal. O ano normal é quando a economia internacional vai bem, né? Aí, quer dizer, ladeira abaixo, né? Todo santo ajuda, né? Então, é isso que ele está generalizando, né? Mas observe o que acontece, né, em termos de taxa de investimento, né? Observe, né, o que acontece, né? Isso aqui é a tendência do governo. Aqui, ó. Quer dizer, a taxa de investimento de 2000, que ele coloca como um bom ano, foi bem menor do que 2 pontos abaixo da de 1995, que pegou a carona no crescimento econômico 94, Plano Real, né? Então,
Aliás, aqui mostra umas coisas, né? O crescimento em 2000 foi favorecido pela redução das importações, que também contribuíram para o crescimento em 2001. Agora, isso aqui mostra como o aumento das importações é nefasto para o crescimento econômico, né? 1999 e 2002. Fruto da abertura comercial, de novo, né? De novo. Bom, então nós vamos parando por aqui, não é? E vamos, porque o vídeo já está longo, né? E vamos, o restante do comentário sobre o texto dos autores, né, do Gessner e do Francisco, né, são Turola, nós vamos deixar para o vídeo posterior, né? Então agradecemos a todos, esperamos contar com todos no próximo vídeo, né, sobre o terceiro, para ver o terceiro capítulo dessa novela, né, relativa ao segundo governo FHC.